econômicos em jogo. Quais são os desafios que nós temos diante de nós? Quando a gente fala do acesso à atenção à saúde, quando a gente fala da política de gestão de pessoal, da formação, ou seja, nós estamos na gestão, no SUS, de um sistema complexo. Somos parte do problema e da solução. A superação das desigualdades, seja na saúde da população negra, políticas de equidade em saúde, LGBTQIA, cigana e por aí afora. E temos que fazer a leitura do macro. Vou trazer alguns desses eventos mais recentes, que tanto solapa o Sistema Único de Saúde e necessariamente e irremediavelmente a saúde da população negra, mesmo porque o SUS só vai ser efetivado se ele incorporar efetivamente e buscar intervir nessa realidade no seu campo, que é o da saúde, com a população negra, porque nós somos majoritariamente usuários e usuárias do Sistema Único de Saúde. Mas eu quero trazer alguns eventos recentes desses ataques ao Sistema Único de Saúde. Nós temos a Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, que altera a Lei 8080, né? Dentre outras leis, dentre outros eventos que são alterados, a 8080 de 1990. Por quê? Nós temos aí que a abertura do SUS ao capital estrangeiro. Por isso nós estamos falando de economia e, consequentemente, da forma de produzir riquezas e se apropriar delas. Nós temos a emenda constitucional, e lembrando que, em relação a essa 13.097, existem movimentos por dentro do Congresso e proposições como a da Jandira Fegali, né, chamando a atenção da inconstitucionalidade dessa lei, e também, desde esse mesmo período, que foi janeiro de 2015, há uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, cuja relatora é a ministra Rosa Weber, até onde acompanhei. Nós estamos em 2020 e se segue abrindo o SUS ao capital estrangeiro, em especial na área de exames laboratoriais, na área de formação de pessoas, enfim. Nós temos a emenda constitucional 95/2016, o teto dos gastos públicos. Toda uma discussão sobre a carteira de serviço da atenção primária à saúde, que vai em contra a formulação do acesso universal, porque você tem não só aqui, não é só aqui, essa política neoliberal, ela graça pelo mundo, de fazer um contraponto, e aí não é só uma discussão de semântica, do acesso universal versus cobertura universal. A nova lógica de financiamento da atenção básica, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, os cortes nos recursos da educação, e por aí vai. E eu quero chamar também um pouco a atenção no tema de controle social, né? A Política Nacional de Saúde da População Negra, e que nossos passos vêm de longe. Quero chamar algumas ações que foram feitas ao longo desse processo, lembrando que a implantação do quesito cor no sistema de informação, ela ocorre em São Paulo em 90, através da portaria 69690, que nós temos, que é um dos marcos, porque a história também não é feita de fatias, né? É processual, mas eu quero chamar a atenção para alguns momentos desse, foi a Marcha Zumbi contra o racismo, pela igualdade e pela vida, aonde se cria um grupo, enquanto resposta de governo, um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra. Nesse período, ocorre um seminário internacional, Multiculturalismo e Racismo, o papel da ação afirmativa nos Estados democráticos contemporâneos, isso em 1996.
e também o quanto foi importante o processo preparatório e a realização da terceira Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. E aqui eu permito-me fazer um parêntese, foi justamente neste processo que eu conheci o Marmo, né, quando se realizou uma conferência no Brasil, preparatória, na área de saúde, cultura e saúde. Foi a primeira oportunidade que eu tive de estar com o Marmo, isso foi 2000, 2001, por aí. E o fato de nós termos, o que eu quero também sempre reforçar, que esse processo de instituição da política de saúde da população negra, ele é resultado de lutas nossas, tanto por dentro da academia, na universidade, e logramos que isso se constituísse enquanto um campo de pesquisa, que não o era. Agora nós temos vários pesquisadores se debruçando sobre isso, mas isso foi gestado como uma ação do movimento dentro da academia, nos movimentos sociais, né? Porque nós tínhamos profissionais da área de saúde, pessoas que estavam dentro da universidade e que buscam trazer isso e questionar criticamente que, ao não se considerar no campo da saúde coletiva o racismo enquanto um dos determinantes sociais, nós não teríamos capacidade de garantir o acesso universal e igualitário a todas as ações e serviços de saúde. Então, Durban é também um ícone nesse processo. É bom lembrar que a conferência preparatória, nós estávamos no governo Fernando Henrique Cardoso, que a conferência preparatória para a conferência de Durban havia sido pensada para ser realizada no Brasil. Fernando Henrique não aceita que seja realizado aqui, ela é realizada no Chile. E no seu plano, né, no que sai de resultado da conferência do Chile, nós conseguimos, enquanto movimento, chamar a atenção para as demais agências das Nações Unidas, o quanto elas não levavam em conta o racismo na formulação das suas ações, das suas prioridades. E a gente realiza eu estou sempre entre 2000 e 2001, uma primeira discussão, um primeiro diálogo em Washington, onde se discutiu tanto saúde da população negra como saúde da população indígena. Mas nesse processo, e aí, importante chamar a atenção, que estarmos em certos espaços, com projetos políticos, que, sendo, eu diria, porta-voz da nossa luta, é importante, porque eu chamo a atenção aqui da falecida Luísa Bairros, que nesse período está no PNUD e consegue, por dentro do PNUD e demais agências, que a gente passe a dialogar sobre esse tema. Várias pessoas que aqui estão fizeram parte desse processo, e é quando a gente elabora e formula, né, para além da formulação anterior, do grupo de valorização da população negra, que também nos serviu de base, porque é processual, Política Nacional de Saúde da População Negra, uma questão de equidade. Nesse período ainda, a gente participa de forma orgânica, por dentro da 12ª Conferência Nacional de Saúde, que foi antecipada para 2003, quando ainda estava vivo o Arouca, né? E nós conseguimos ir para dentro da conferência, com representação nacional, enquanto movimento de homens e mulheres negras, mas a gente compôs uma delegação, né, que foi uma delegação aonde as pessoas estavam envolvidas com esse tema. Nós não passávamos de 12 pessoas naquela conferência, mas nós tínhamos um objetivo e um foco. Nós conseguimos, dentro daquela conferência, ser o grupo mais organizado dentro da conferência, da 12ª Conferência. Inclusive, trazendo para
para os nossos espaços de discussão, negros e negras, e outras pessoas que lá estavam e que não estavam com essa agenda, e nós conseguimos, em plenária, aprovar, porque a gente já tinha aquela base de discussão processual para a Conferência de Durban, nós conseguimos aprovar plenamente o relatório que lá estávamos. Importante chamar a atenção que, naquele momento, durante as conferências, se saíam diversos boletins. Um deles que saiu foi sobre as moções, e nós colocamos uma moção para esse tema ser considerado. A nossa moção foi a que teve o maior número de adesão. Nós conseguimos mais de 1.500 assinaturas. Quando saiu o boletim, durante a conferência, sobre as moções, fizeram um boletim específico sobre isso, a matéria de capa foi do movimento da Hanseníase, que tinha tido cerca de menos de 1.000 assinaturas, e acreditem, a moção, que tinha mais de 1.500 assinaturas, não constava, inclusive, na lista das 10 moções com maior número de adesão. Nós estávamos em outras. Não preciso dizer que causamos o maior tumulto dentro da conferência, e na plenária final nós nos organizamos para intervir e tivemos tudo aprovado. Não precisam acreditar em mim, basta ir lá e ver o relatório da 12ª conferência, o que sai dentro disso é mínimo, mínimo do mínimo do mínimo. Mas a gente aprende. Aí, quando você já tem a existência da CEPIR, esse grupo de profissionais, acadêmicos, ativistas, na próxima conferência, o que nós fizemos? Nós buscamos, primeiro, ter uma mesa que falasse, que tratasse sobre o tema. Nós procuramos ter espaço na relatoria. A relatoria é um espaço de poder. É o poder da vírgula, da omissão, do tratamento superficial. Então, nós passamos a ter, lutamos e obtivemos relatoria, coordenação de grupo e a realização de uma mesa. Já foi chamada a atenção aí que se criado, teve o seminário nacional, se criou o comitê técnico, e no primeiro Plano Nacional de Saúde, porque, apesar da legislação ser da década de 90, o primeiro Plano Nacional de Saúde, ele é elaborado em 2005, né? Você tem aí um tema sobre saúde da população negra. E eu vou trazer uma informação do que foi esse processo e da importância, porque é com isso que eu vou fazer o fechamento dessa minha contribuição, espero contribuição, para dialogarmos, em espaços de poder. Naquele momento, eu estava na CEPIR, eu era secretária adjunta da CEPIR, a segunda pessoa na hierarquia, né, burocrática. Nós, nesse processo, desde 2003, descobrimos que você tinha pessoas negras em espaços estratégicos dentro do Ministério da Saúde, que foi o caso do Valcler, que respondia dentro da Secretaria Executiva pela gestão e orçamento dos maiores orçamentos da República, do Estado brasileiro, e foi através dessas parcerias, dessas confluências, né, de ação, conhecimento, que nós logramos, por dentro da instituição, fazer com que essa política avançasse por dentro do Ministério. E quando eu chamo a atenção desse Plano Nacional de Saúde, eu me lembro que o Valcler, eu, enquanto CEPIR, me disse, né, olha, quando a gente chamou os consultores para estarem sistematizando, né, o plano, depois de toda a movimentação que teve país afora para a construção daquele Plano Nacional de Saúde, esses consultores e consultoras questionaram por que tinha esse tema saúde da população negra dentro desse plano. E ele, na ocasião, falou assim: Neise, eu usei todos os argumentos que você usou conosco aqui no Ministério, e mesmo assim não ficaram muito convencidos.
Ao não ficarem muito convencidos, eu disse: ou vocês têm condições de fazer o que nós estamos demandando, ou vocês não façam. Porque o nosso pedido, a nossa demanda é essa. Com isso, eu quero reforçar, mais uma vez, que é preciso estar nos espaços de poder e com um outro projeto de sociedade, de mudança do Estado, de mudança da criação das riquezas e apropriação delas. Mas isso tudo Marinês, é processo... Oi, diga. Por volta de 5 minutos. Tá bom. Mais, tá? Tá certo. Deixa eu até colocar aqui para eu visualizar. Tá. Então, diante disso tudo, eu quero... Tem várias áreas que nós devemos estar atuando, mas eu quero reforçar essa de estar em espaços de mando. Mas não é só estar em espaços de mando, e volto a Fanon, peles negras, máscaras brancas. É preciso estar lá com um projeto genuíno que compreenda que temos direitos. Sejamos negros, indígenas, ciganos, trabalhadores, trabalhadoras, empregados domésticos, empregadas domésticas. E por isso eu trouxe esse exemplo da ação do Valcler num espaço institucional e com um cargo de poder. E políticas públicas, saúde da população negra, se insere num projeto político de reparação e transformação do Estado, de democracia sem racismo, e eu trago um exemplo aqui de movimento, aproveitando a conjuntura em que estamos vivenciando de eleições municipais, de um movimento aqui, que eu sei que tem em outros lugares, eu estou chamando o daqui, de Salvador, que é o movimento Eu Quero Ela, eu quero a cidade de Salvador, nós somos a maioria da população aqui, e nós queremos a cidade de Salvador, e para além do Eu Quero Ela, agora é ela, enquanto mulheres no poder. E termino chamando a atenção de que o controle social, da forma como ele está estabelecido, embora nós sejamos 50%, né, enquanto sociedade civil, nos conselhos, seja ele municipal, estadual ou federal, nacional de saúde, nós temos grandes desafios a enfrentar em relação a isso, e, inclusive, recuperar os conselhos locais de saúde, por onde tudo começou, as pessoas vivem num território, numa base, e nós devemos tomar esses espaços. E termino com os trechos de um poema de Maya Angelou. Eu me levanto de um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré, deixando para trás noites de terror e atrocidades, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados, e eu agrego antepassadas. Eu carrego o sonho e a esperança do homem, e eu, mulher também escravizada. E assim, eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Obrigada. Se a gente pudesse aplaudir... Microfone. Era só... Luiz, está fechado. Eu estou tentando abrir. Abriu. Tá funcionando. Abriu. É isso, né? Se a gente pudesse aplaudir, eu vou aplaudir. Porque... momento muito rico e me fez, né? Eu acho que a grande maioria de nós, principalmente quem está ligado à gestão, caminhar
e voltar a toda essa trajetória que a gente fez, e é exatamente isso que vocês trazem, né, as dificuldades, quem é que está levantando a bandeira dentro da gestão e fora dela, os olhares que Marinês falou, os olhares, eu não estou entendendo, o SUS é para todos, então vamos deixar isso para lá. Isso tudo é muito interessante. Nesse momento eu vou abrir para o debate, lembrando que cada pessoa vai ter por volta de 2 minutos para fazer a sua consideração, sua pergunta, né? Luiz, Fala. A Jacene já está com a pergunta no privado para ela, tá ok? Tá ok, tá ok. E aí, eu vou também dizer que quem não quiser ficar envergonhado de falar, né, pode escrever a sua pergunta no chat, que a gente está lá atenta a ele e passando para as nossas convidadas, né? E só para dar um tempo antes para as pessoas se prepararem, quem ainda não pensou na sua pergunta, a gente hoje quer aproveitar o momento para a gente estar apresentando aqui para vocês a carta que o Comitê Técnico de Saúde da População Negra construiu e está numa plataforma socializando com toda a cidade para construção, para criação de uma área técnica de saúde da população negra no município do Rio de Janeiro. Eu vou ler essa carta, enquanto isso, quem precisar ainda se organizar, se organiza, formula, pensa um pouco, reflete, é o tempo que a gente vai ter para isso. Eu vou, espera só um minutinho que eu estou abrindo a carta para ler. E aí também, quem estiver aqui presente, que ainda não assinou essa carta, que ainda não assina, se puder, se concordar com a ideia, e quem puder, compartilha, porque é fundamental que a gente compartilhe. A gente está chegando a quase 500 assinaturas, né? Mas a gente precisa de mais. Essa carta está na plataforma da change.org, tá? O título dela é Por uma área técnica de saúde da população negra no município do Rio de Janeiro. O Comitê Técnico de Saúde da População Negra do município do Rio de Janeiro, instituído pela Resolução 1298, de 10 de setembro de 2007, aponta as iniquidades em saúde da população negra em nossa cidade e requisita a criação da área técnica de saúde da população negra ligada ao gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, bem como programa de trabalho, recursos financeiros para desenvolver ações estratégicas visando a implantação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, no sentido de combater as iniquidades na atenção à saúde das pessoas pretas e pardas, as quais representam 51,3% da população carioca, segundo os dados do IBGE 2010. Neste sentido, prezades parceiros, nas ações e políticas em prol da saúde da população negra, o Comitê Técnico de Saúde da População Negra da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro pede o seu apoio e comprometimento a esta iniciativa. Esta carta não é só do comitê, mas também das entidades de movimentos sociais que igualmente reivindicam a criação de uma área técnica de saúde da população negra nas esferas do Sistema Único do SUS. Tornamos a carta pública para assim convidarmos a todos, todas e todes que queiram somar a este movimento para assinarem conosco esta carta e pressionar o poder público para a sua efetivação. O Comitê Técnico atua na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para a implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que completou uma década. Contudo, embora haja atualmente um bom preenchimento da variável raça-cor, ainda é incipiente e descontínua sua utilização na análise, planejamento e tomada de decisões nas políticas e ações de saúde.
assim como no investimento de recursos que atualmente é inexistente. Esse fato pode ser comprovado por meio da análise dos indicadores por desagregação dos dados por raça-cor no município. Verifica-se que o impacto das ações não atingem a população negra de forma equânime. Dos óbitos infantis, a maioria, 55,9%, é da população negra. A razão elevada de mortalidade materna em 2018 para mulheres pardas foi de 61,8% e para as pretas 146,6%, enquanto a de brancas é de 37,4%, desculpa. São as mulheres pretas que também têm menor acesso às consultas de pré-natal, apenas 75,9% fizeram 7 consultas ou mais, 76,9% para mulheres pardas, enquanto 87% das mulheres brancas fizeram 7 consultas ou mais, 2017 esse dado. No que se refere à mortalidade por causas externas, entre as 3 principais causas de morte, a maior taxa incide principalmente nos homens negros, 80,3%. 3 vezes mais do que se comparado aos brancos, 19,7%. As mortes por homicídio são mais que o dobro, 30% para a população branca e 70% para os negros. Desta forma, os indicadores refletem as desigualdades de acesso e assistência para a população negra e revelam a falta de compromisso pela gestão que não considera as iniquidades na atenção à saúde desta população em seus documentos, bem como a falta de metas específicas que respondam às necessidades de saúde, o que denuncia a ausência de ação, estratégia e direcionamento de recursos relacionados à redução das iniquidades na atenção à saúde da população negra em nossa cidade. Uma instância de gestão da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra é necessária para que a implementação da política se efetive pela equidade em saúde. Então, essa carta já está no chat, e quem puder, assine, compartilhe em suas redes, para a gente ampliar esse número de adesão. E aí, então, agora vamos abrir para o debate. Eu acho que já tem uma pergunta, talvez a gente possa fazer um bloco de... Luiz, elas estão com perguntas já, deixa elas responderem e a gente vai juntar as perguntas para o segundo bloco. Ah, tá legal, tá bom, então. Então, quem quiser começar, a Marinês, ou... E quais são as perguntas? Eu não recebi. Jaciane não recebeu. Eu acho que Jaciane recebeu primeiro. Jaciane, você recebeu? Recebeu só uma. Seria interessante, de repente, a gente juntar, mas pelo menos um bloco de 3. Né? Pois é. Fala aqui no chat. Manda Jaciane. Jaciane, você já quer começar? Porque enquanto organiza os blocos de perguntas... Tá, começo, super agradeço a Luciene Lacerda, que encaminhou essa pergunta, ela está aqui no chat agora, público para todo mundo. Quem não teve a oportunidade de ver, a Luciene nos pergunta sobre uma portaria que foi publicada pelo governo federal, a portaria 2405, de 16 de setembro de 2020. Ou seja, a gente já não estávamos mais no início da pandemia, né? Então, é uma norma que vem agora, no segundo semestre, sobre incentivos à atenção primária, para fortalecer equipamentos e serviços da atenção primária a populações específicas no contexto de emergência da Covid. E a pergunta da Luciene é que, na portaria, a população negra não está descrita, são usados outros termos, né, populações vulneráveis, comunidades, favelas,
mas não há a nomenclatura população negra. Existe a população quilombola e outras populações consideradas vulneráveis. Então, a pergunta da Luciene, eu entendo que o que significa a ausência dessa nomenclatura, né? E aí ela comenta, né, e compartilha com a gente, que os dados evidenciam que há uma dificuldade de acesso a exames, leitos, durante a pandemia, né, e que a cor também tem sido ignorada nos formulários da Covid, ou seja, o que fazer? Eu acho que essa pergunta, provoca são várias coisas, assim, que veio nesse comentário da Luciene. Eu acho que o primeiro é o que a Covid está nos revelando, né? Ela está nos revelando, para a parte da população que não conhecia, a persistência das desigualdades, né? Então, assim, se tem alguma coisa mínima que a gente pode destacar de positivo no fenômeno, essa exacerbação, né, de visualizar as desigualdades raciais ao ponto de ser constrangedor não lidar mais com elas, né, ou seja, ou acho que há um trincamento na etiqueta brasileira das nossas relações raciais de não se falar sobre desigualdades raciais como uma etiqueta antirracista, né. Então, acho que essa visibilidade da desigualdade, se não veio pelas fichas da Covid, mas, assim, a gente tem condições de averiguar essas desigualdades de outras formas, e graças a todo esse histórico que a Maria Inês nos narra em primeira pessoa, de implementação do quesito raça-cor, é uma história muito longa, que conseguiu entrar em 2 sistemas de informação, né, o sistema de mortalidade, o sistema de nascimento, depois vai entrando em outros sistemas de informação, hospitalar. Então, tem um ponto de trincamento, né? Então o que a Covid está trazendo? Está dando visibilidade para quem não conhecia as desigualdades raciais em saúde, está trincando esse silêncio institucional do SUS, de evitar, de desconforto, de falar sobre a política da população negra, como se isso ferisse os princípios de universalidade, e está provocando uma demanda política enorme dos movimentos sociais para que esse quadro se reverta, né? Acho que é muito importante, a Maria Inês já trouxe isso, e relembrar que no início da pandemia, quando os primeiros dados começaram a sair, e não havia desagregação racial, organizações muito importantes, como a Coalizão Negra por Direitos, o GT de Racismo da Abrasco, a Associação Nacional da Medicina de Família, várias instituições legalmente atuaram para que aquele dado fosse desagregado. Então, o que a gente descobre? Uma subnotificação do dado, e que a ficha de Covid não tinha raça-cor, como a Luciene aqui bem nos lembra. Ou seja, e havia uma diferença entre as prefeituras no levantamento desse dado, na transparência desse dado, né? Mas mesmo com pouco dado que começou a ser divulgado, o que esse dado foi nos mostrando? Que, no início da pandemia, um retrato de início de pandemia, apesar da internação maior de brancos, havia mais óbitos na população negra, né? Essa subnotificação da raça-cor, ela continua alta, mas acho que vale trazer uma informação que, ao longo do tempo, a incompletude do dado em alguns sistemas de informação, ele diminuiu, principalmente de nascido vivo e de mortalidade. Hoje a gente tem uma completude que chega quase a 80%, que permite gerar esse conhecimento sobre as desigualdades vitais,
né? Não há desconhecimento sobre elas. O que acontece com a Covid é a reprodução dessa resistência a falar sobre raça, né? Diante de uma emergência como essa, cria-se uma ficha de Covid aonde não há o dado racial, né? Então, acho que isso é um exemplo muito atual de uma prática do que a gente chama de racismo institucional. A Maria Inês trouxe esse exemplo que é maravilhoso, né, de como as unidades básicas funcionam em horários que não são apropriados às populações, né, e agora na pandemia a gente vê uma outra prática que é não averiguar o dado raça-cor e entender como que essa doença está se distribuindo entre os grupos populacionais. Então, a primeira provocação que a Luciene me faz é falar um pouco sobre a Covid, o que ela tem revelado desigualdade, tem revelado lutas políticas que são históricas, e tem revelado... Então não, aí eu vou provocar também, falar das cadastradas difíceis. Calma, a gente chega lá. E tem provocado uma trinca, né? Aqui eu não estou otimista, assim, de que as coisas estão melhor. Estou tentando ser, assim, bem realista, assim. Acho que está constrangedor para as administrações públicas não criar suas áreas técnicas para lidar com a equidade racial e não melhorar os sistemas de informação para a gente entender o comportamento histórico dessas desigualdades. Aí, Luciene, muito obrigada. Estou tagarelando aqui porque você me provocou bastante. Um outro aspecto aqui da provocação da Luciene com essa portaria que ela nos traz é a não nomeação. Você vê que interessante, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ela não foi oficialmente desinstitucionalizada. Outras nomenclaturas foram escolhidas para que ela ocorra, ou que ela ainda existe, né? Algumas políticas, por exemplo, relacionadas aos quilombos, né? Alguns conselhos foram legalmente não existem mais. No caso da saúde da população negra, houve uma mudança de nomenclatura. Hoje é uma política chamada de equidade racial e também houve uma mudança dentro do Ministério da Saúde para uma área que tem muito pouco poder. Essa portaria traz uma ausência, não falar o termo negro, né? Usar outras nomenclaturas para se referir às populações negras como o termo vulnerável, né? Só que isso tem que ser, é claro que é uma escolha política de um governo que opta por silenciar desigualdades raciais, opta por nomear pessoas pretas a cargos importantíssimos, como na Fundação Cultural Palmari, que vai desconstruindo as políticas por dentro, né? Então, acho que essa portaria, ela é muito reveladora do momento atual que a gente está vivendo no governo federal, do não nomear e silenciar. Só que a gente sabe que a falta do termo, seja na lei ou seja no discurso, não significa que as pessoas não estão operando por meio da ideia do racismo. E aí, a Isabel me provocou para falar das cadastradas difíceis, porque esse é um exemplo. Não vamos falar de população negra, vamos falar de vulneráveis. Eu não vou falar que é a mulher negra, mas eu vou chamar ela de cadastrada difícil, né? Ou seja, uma cadastrada que não compreende os procedimentos da estratégia, não consegue se inserir no SUS, não compreende as prescrições de cuidado e continua nessas condições de saúde porque ela não consegue se retirar, ela é difícil demais para tratá-la, né? Então, existem outras nomenclaturas que não vão mobilizar palavras raciais, mas que estão nos revelando desigualdades. Então, em síntese, desculpa, Luciene, obrigada pela provocação. Eu estou aqui, né, quando a gente abriu o link para as inscrições e o preenchimento da inscrição para o evento, algumas pessoas trouxeram algumas perguntas, né, já deixaram lá. Então, eu vou levar para vocês, vou ler para vocês, para você e para Maria Isabel, para que vocês possam um pouco refletir sobre isso com a gente. A primeira questão, a pessoa, ela começa
ela começa parabenizando, né, esse encontro, e ela pergunta: como garantir a execução da política de saúde da população negra na atenção primária em saúde, as especificidades que circunscrevem a vivência social, sobretudo da população negra, pode ter repercussões na saúde mental e como a questão da vulnerabilidade que há e garantir acesso e permanência na rede de atenção primária. Eu vou fazer mais duas, né? Porque aí a gente responde bloco de 3, tá bom assim? A outra é por que a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra não é implantada em todos os municípios. E o que é preciso para efetivar a política de saúde da população negra. Aí a gente responde essas 3 e depois a gente traz mais. Você quer falar, Marinês? Começar? Posso começar. Como garantir, né, essa política, que dialoga do porquê que a política não é implementada e o que é preciso. Eu queria só rapidamente retomar a questão dos dados desagregados e esse período agora da pandemia, porque tem a ver com você ter o dado, né? E aí eu lembro a legislação que diz que a epidemiologia é que tem que ser a base da minha programação, estabelecimento de prioridades e por aí vai. Por que eu estou fazendo isso? Porque esse é um campo político de relações de poder, volto a insistir. Em relação a isso, a esse tema, uma hora tem o dado, a outra hora não tem, e se tem, não utiliza, que é o outro ponto. Apesar de nós termos avançado na coleta de dados e análise de dados, no sistema de informação de mortalidade e de nascidos vivos, no momento em que eu estou fazendo o planejamento, que eu estou fazendo os planos municipais, que eu estou fazendo a programação anual de saúde, esses dados não são considerados. Então, isso tem a ver com gestão, com relação de poder. Eu tenho uma fala, uma contribuição do Yanni, isso de 87, quando ele analisava os vai-vens do item cor nos recenseamentos. Ele disse o seguinte, em relação ao IBGE, em 1900 e 1920 não inclui o dado. Em 1940 e 1950 inclui e não tabula. Em 1960 inclui e não tabula. Em 1970 não inclui. Em 1980 inclui e não tabula. Em 1991 inclui e não tabula. Ele considerava isso a mais nítida expressão da ideologia racial do branco brasileiro, das classes dominantes e dos intelectuais e técnicos que servem nas instituições de pesquisas governamentais e privadas. Eu tive, por conta de trabalho, para além de estar na OPA durante um período em Washington, durante 4 anos, eu estive na OPAS Nacional acompanhando a cooperação técnica com o Estado da Bahia, com a Secretaria de Estado. Então, eu pude acompanhar esse processo nas regiões de saúde de elaboração das programações, vamos dizer assim, de forma curta. O dado desagregado não é apresentado. Então, nós temos que estar percebendo as instâncias, as estruturas de luta que nós temos que implementar. O tema foi pautado. Então, culturalmente, as pessoas ou aceitando mais, ou aceitando menos, ou achando que isso é antirracismo, o tema está colocado. Eu lembro que quando eu, por exemplo, iniciei no movimento negro, se dizia que nós éramos 40 e poucos % da população. Hoje em dia nós somos 53%. Isso é uma vitória do movimento de homens e mulheres negras. Culturalmente eu vou pautando o tema. E isso, de uma forma ou de outra, vai sendo incorporado. Só que, ao incorporar
como isso implica em privilégios para uma classe, em privilégios para um grupo de pertencimento étnico-racial, isso não é cedido, isso é luta. Então, essa implementação, o que é preciso? Preciso nós estarmos constituídos como força política. Por isso eu chamava a atenção da eleição que aí está. Que projeto político que nós vamos estar implementando? Por quê? Ao branco isso traz privilégio. Lembremos a citação da Cida, quando fala de branqueamento e branquitude, ainda que sejam privilégios, muitas vezes simbólicos, mas tem privilégios materiais. Se nós não somos uma força política que efetivamente seja vista com quem põe, tira. E também, quando estamos nesses espaços, nós estamos agregados, afiliados a que projeto político? É um projeto de manutenção ou é um projeto de rompimento? Falar de saúde da população negra, de racismo, isso já te coloca no campo anti-hegemônico. Se a nossa passagem por esses lugares for tranquila, algo errado está acontecendo. Então, esse processo, como que eu vou garantir? Vou garantir sendo força política, vou garantir estando nesses espaços, vou garantir fazendo processo, fomentando que a população, por exemplo, recupere o controle social nas unidades básicas de saúde, no território, onde ela vive, onde ela sabe o horário que funciona, como que é atendida pelos profissionais todos que ali estão. Nós estamos dentro do Conselho, vou pegar a instância, né, do Conselho Nacional de Saúde, nós conseguimos assento enquanto população negra, vou chamar assim. Isso vai lidar com aquele espaço, nós vamos ter que ser criativos e criativas o suficiente para manter a nossa base, a nossa rede, para não sermos representação de nós mesmos nesses espaços. Porque toda essa questão do controle social, nós também precisamos verificar os desafios que estão aí colocados. Quando você vai estabelecer diálogos, que ali os diálogos não são entre pares. E nós temos, num espaço como esse, discutimos de orçamento a atenção de urgência e emergência, como nos preparamos para isso? Como tomamos isso de assalto? Então, diz respeito a nós e a como nós estamos nos colocando enquanto projeto político na sociedade. E eu paro, né, nesse sentido do que é preciso, dos desafios que nós temos, que ao estarmos nesses espaços, temos que estar sabendo qual é a luta que está sendo, qual é o jogo que está sendo jogado. E isso não vai nos ser dado. Inclusive, quando se incorpora, você incorpora para arrefecer. Nós temos que ter isso presente e dar continuidade. E aprender com a nossa história. É isso que quando a gente pega o símbolo, a base da filosofia Ubuntu, eu tenho que olhar o passado para aprender com ele e criar novas estratégias, gestar o novo, que é simbolizado pelo ovo que está no bico da ave. Então, isso está nas nossas mãos, e agora, em novembro, mais ainda. As eleições municipais são extremamente importantes. Que projeto político? Porque, senão, nós vamos ficar sempre, eu costumo dizer, resumindo, quem dá o que quer, quanto quer e quando quiser. A relação tem que ser outra. Nos espaços da conferência, nós temos que estar ali dentro como força política, porque são projetos políticos distintos que estão em embate. E aí, uma outra reflexão, finalizando mesmo, a gestão do SUS é outro tema que nós precisamos discutir. Porque quando você vai lá para a ponta, nos diversos municípios, a gente sabe que parte desses gestores,
eu costumo falar, e estou falando de forma irônica, né? Não sabe se o SUS é de comer, beber ou passar no rosto. Nós temos um monte de atravessadores e atravessadoras, que são os consultores e consultoras, que auxiliam no preenchimento de planilhas. O SUS ainda não é um sistema, são várias caixinhas que se abrem para você aderir ou não. Essas são as formas que o poder instituído, que o status quo encontra através da sua burocracia para manter esse Estado excludente da forma como mantém. Você quer contribuir também, Jaciane? Quero sim, só me orienta quantos minutos eu tenho para não me empolgar tanto. Eu acho que a gente pode dar uns 3 minutos, porque é interessante falar, porque também a hora já está começando a ficar apertada e a gente ainda tem mais umas perguntas no chat para trazer. Tá, tentarei, prometo. Eu acho essa pergunta, como garantir a implementação na atenção primária em saúde, primeiro que a implementação já existe da política, mas via omissão. Acho que é muito interessante a gente entender que o Estado faz política pública quando ele escolhe se omitir perante temas. Ação e não ação são políticas públicas. Então, nós temos, sim, uma implementação que está ocorrendo em algumas burocracias via omissão. Como melhorar essa implementação? Eu acho que, sem dúvida, e a experiência da Isabel contribui muito para isso, né, e da Louise também, a formação continuada. Eu acho que os movimentos sociais, assim, de novo a formação continuada, né, sempre esse aspecto, mas eu não conseguiria, eu acho que aí é fundamental, uma formação continuada mesmo, não é um introdutório de um mês, de uma semana, depois de 5 anos que aquele agente virou funcionário da atenção primária. É uma formação nas escolas de saúde pública, já formar médicos de família, já formar enfermeiros, já formar todas as categorias que atendem na atenção primária, entendendo o racismo como um determinante social da saúde, entendemos os efeitos da raça nas condições de saúde, e isso relacionado com outras categorias, né? Também uma formação quando aquele indivíduo vira um agente do Estado, né? Então, eu brinquei agora sobre o introdutório, sobre diversos outros cursos, mais profundo, mais longo, e entre todas as categorias, né? E aí eu queria destacar uma categoria que são os agentes comunitários de saúde, que são pouquíssimas formadas, são as que mais interagem diretamente, são as que mais traduzem as condições de saúde, os saberes dos seus territórios, e são muito pouco formadas no modelo de formação continuada dentro da atenção primária. Uma outra forma de melhorar a implementação, que não seja por omissão, seriam criar expedientes locais, assim, fazer com que a focalização tenha uma vida cotidiana dentro das unidades, que não seja um estranhamento, que chegue o dia 27 de outubro e que as unidades estejam falando sobre essa política, fazendo as ações como fazem durante o Outubro Rosa, durante o Novembro, que é o mês do homem, ou tantas outras campanhas. Há que ter vida cotidiana da focalização nas unidades. E um quarto ponto sobre terceirização, que foi algo que a Maria Inês falou, essa nova lógica de financiamento do SUS. A terceirização também é responsável por fazer equidade racial. Muitos municípios optaram por expandir a atenção primária em saúde via terceirização, isso gerou uma melhoria de acesso, alguns dados de desigualdade diminuíram, mas essa expansão não pode vir acompanhada, primeiro, de precarização dos funcionários públicos da atenção primária, majoritariamente de mulheres negras sendo ACS, enfermeiras, técnicos de enfermagem, e também não pode ser feita essa expansão às custas de não lidar com equidade racial. Hoje, muitas organizações sociais de saúde, elas influenciam muito como sistemas de informação são coletados, né? A outra pergunta, como implantar em todos os municípios, é a relação com os movimentos sociais e o Estado, né? Então, assim, não tem política pública nascendo espontaneamente, ela é feita na base de muita luta, e hoje aqui a gente teve uma narrativa, essa história sendo contada
pela Maria Inês, e a Maria Inês nos fala de conferências internacionais, de conferências nacionais, de conhecimento dos ritos burocráticos, de entrada dentro do Estado. Então, assim, os municípios que ainda não estão com nenhum tipo de implementação, nem lei, um protocolo, eu acho que depende de como os movimentos sociais localmente estão pressionando as suas prefeituras para isso, mas também tem um outro caminho, que é quando uma coordenação nacional ocorre e consegue financiar, coordenar esses esforços e também financiar para que a política pública aconteça nos municípios. Eu vou, então, agora, Jaciane e Marinês, começar a ler as perguntas que chegaram via chat. E tem uma pessoa, que é a Cibele, que está com a mãozinha levantada, e aí eu queria saber, Cibele, você quer falar? Porque aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer 2 perguntas do chat e dar Luiz, 2 minutos para você falar. Tá bom, Tem eu estou olhando aqui. Tá bom. Deixa eu abrir aqui o chat. Eu só vi a Cibele. As pessoas, então, por favor, você sabe me dizer, Isabel? Lu, tá, a Ellen Ferreira, ela fez 2 perguntas, e depois a Gláucia Pereira. Aí eu acho que pode fazer... Não, querendo falar. Elas colocaram a pergunta no chat. Aí a Lorixá pediu a fala, e a Lorixá, esqueci o nome agora completo, mas eu passei no seu chat, tá aí no privado para você. Tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para a gente dar uma mudada um pouco, vou abrir para as falas, né, 3 falas, as nossas convidadas podem tecer considerações, e depois a gente traz de novo as questões do chat, que já estão escritas nas questões do chat. Eu vi primeiro a Cibele. Eu vou passar, então, a palavra para Ialorixá Joilda de Oxum, e depois para a Cibele, e para a Ellen depois, se a Ellen quiser falar. Está aberta, então. Eu sugiro que abram os microfones, só quem for falar no momento. Boa tarde a todas e todos. Minhas saudações ancestrais. Não sei se vocês estão conseguindo me ver, estou com dificuldades na câmera. Mas estamos ouvindo bem. Estou atenta a toda a discussão. Sou Ialorixá Joilda de Oxum. Tenho meu terreiro aqui, no município de Arapongas, Paraná, Ilhaxé, Titobiá, Finhonchum, Alaquetu. Faço parte da Rede Mulheres Negras Paraná, também faço parte da Renafro, Núcleo Arapongas, Mulheres de Axé. Fazemos parte de muitas lutas, muitas bandeiras, e desde o ano de 2016, nós promovemos no município de Arapongas o Encontro Municipal da Mobilização Nacional Pró-Saúde da População Negra, Vida Longa com Saúde Sem Racismo, de Arapongas, Paraná. Então, já realizamos 4 edições, 2016, 2017, 2018, 2019, e estamos aí caminhando para uma organização, que será da 5ª edição, né, para o dia 29 de novembro deste ano, mesmo com a pandemia, onde já estou articulada com os gestores, né, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, e as redes parceiras, que sempre estiveram junto conosco dentro deste evento, que é a Rede de Mulheres Negras Paraná, a Renafro, a FAUP, né, e diversos outros parceiros. Eu coloquei aqui que é muito importante, agora no dia 15 de novembro, né, que é o dia das eleições, apoiarmos o Executivo e Legislativo que apoie a questão da implementação da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra.
né, porque nós precisamos tirar essa política do papel. Sou também conselheira da saúde, do Conselho Municipal de Saúde, nós temos cadeira, né, a entidade religiosa de matriz africana tem a titularidade da cadeira, e a ONG, a Iabá, a qual também fundei, tem a suplência. E nós temos trabalhado muito aqui no município de Arapongas e região, né, porque também vamos para outras regiões com essa discussão. E é muito importante ocuparmos esse espaço, né, estarmos dentro de todos esses espaços quando se tem que fazer o planejamento do plano, né, de saúde, do plano da assistência social, né, do plano da educação. Então, nós precisamos estar lá, representados por nós, que sofremos na pele, sofremos no nosso dia a dia, né, o racismo estrutural, o racismo institucional, né, em todas as suas vertentes, seja as questões dos racismos étnicos raciais, culturais, e a Joilda? religiosos também. Né? Então, seria muito importante que pudéssemos, agora no mês de novembro, aproveitarmos e estarmos aí apoiando executivo e legislativo que, de fato, tem interesse de fazer a implementação desta política, de efetivar essa política dentro dos municípios, né? Porque se você a Joilda pode concluir? Se você não tiver um trabalho de baixo para cima, as coisas não acontecem. Agradeço e peço desculpas se excedi o tempo. Eu vou passar para Cibele. Cibele, você ainda quer falar? Já se sentiu contemplada?